Olá, pessoal, tudo bem? Professora Perla falando. E hoje nós vamos continuar. Nossa aula sobre hereditariedade, sobre os cromossomos, sobre os genes, sobre as características que são herdadas de pai para filho, dos pais para os filhos, né? Então, a gente começou a falar sobre isso naquela lista, foi enviada, né, pelo WhatsApp, e agora a gente vai começar as explicações. Essas aulas estarão gravadas no canal do YouTube, vou estar enviando o link sempre lá para o WhatsApp, no horário de aula. Eu peço novamente que não me procurem mandar atividades de sala de aula de ciências dentro do meu WhatsApp particular, que eu não vou estar mais respondendo, tá? A gente vai ter, já tem o grupo de sala de aula, me envie no horário de aula. Ai, professora, mas eu entrei na internet porque eu estava na casa de fulano de tal e só agora que eu vi a atividade, eu vou te enviar no particular porque eu olhei atrasado. Não me envia no particular atividade atrasada. Não me envia. Em particular, atividade atrasada de ciências, não me envia no WhatsApp particular. Me envia no dia do horário da minha aula com vocês. Dentro da sala de aula, não me envie no particular, porque eu vou começar a não olhar. Aí não vai adiantar para você me enviar e eu não olhar a sua atividade. Então, me envia só dentro do horário de aula, dentro da sala de aula, ok? Então, vamos lá. Continuando, então. Bom, nosso assunto de hoje, a gente vai tratar sobre genética. Genética é o estudo dos genes. O que são genes? Nós temos no nosso corpo o nosso DNA em cada célula do nosso corpo. Então, nós temos aí mais ou menos em torno de 3 trilhões de células, 3 trilhões de células no nosso corpo. E nesses 3 trilhões de células, cada célula contém um núcleo e dentro do núcleo contém uma fita de DNA de mais ou menos 2 metros de comprimento, 2 metros de comprimento, né? Que ela está condensada em cada célula. Então, mais ou menos isso, 2 metros de comprimento, cada fita de DNA dentro de cada célula do nosso corpo e o nosso corpo possui 3 trilhões de células. Então, assim, se a gente pegar nosso DNA e tirar de cada uma das nossas células, tirar o nosso DNA de cada uma, desses 3 trilhões, e cada uma tem 2 metros, imagina, 2 metros vezes 3 trilhões. Quantos metros daria, né, de DNA? Alguns cientistas falam que daria para ir lá na Lua e voltar, né, se a gente esticasse todo o nosso DNA. Claro que isso nunca foi feito, obviamente, né, gente? Então, vamos lá. Voltando, então. A genética, então, ela é um ramo dentro da biologia, que a biologia estuda os seres vivos, a origem da vida, as formas de vida, né, como um todo, mas é um ramo da biologia genética que estuda as características hereditárias, características que foram herdadas pelo indivíduo. Estuda por que você é mais alto que a sua mãe, por que a sua pele é dessa cor, por que seus olhos são castanhos, por que os olhos do outro são verdes, por que a unha da pessoa é mais fininha e a outra é mais larga, por que a mão de uma pessoa é mais longa e a outra é mais fina, por que um tem 6 dedos e o outro tem só 5 em cada mão, né? Então, essas características, elas são estudadas na genética. Então, dentro da genética, nós temos então os cromossomos, né? O nosso DNA, ele é todo condensado dentro do núcleo, e esse condensamento a gente chama de cromossomos. Eu vou mostrar uma figurinha agora aqui. Nesses cromossomos, cada cromossomo ele é cheio de partes que são chamadas de genes. O que são genes? São sequências de partes do nosso DNA que contêm características dos nossos pais, dos nossos avós, características misturadas, mescladas, que se manifestaram em proteína formando a gente. De novo, gene são partes do nosso DNA que viram a gente. Genes são partes do nosso DNA que contêm características que vão formar a gente. Cor de olhos, altura, cabelos, cabelo é liso, cabelo é enrolado, se a pele é clara, se a pele é morena, se o pé tem dedos longos, você tem dedos mais curtinhos, até o formato da sua unha, o formato dos seus dentes,
as nossas digitais também, né? Então, vamos lá. Os cromossomos, como eu falei, né? Cromossomos, genes e DNA. O DNA, ele é uma fita dupla, é uma fita em duplicidade, é como se você pegasse duas fitas, enrolasse elas, tá? Nesse DNA, para que ele não dê nó, para que ele não quebre, para que ele não estrague, ele fica totalmente enroladinho. Essas duas linhas juntas de DNA, essas duas fitas, elas ficam enroladinhas em carretéis. Imagina o nosso DNA como se fosse uma linha de costura. Então, a linha de costura ela é muito fina, então ele pegou duas linhas de costura paralelas entre si. Para que são 2 metros de linha, cada DNA dentro de cada célula, não é isso que a gente acabou de falar? Cada célula do nosso corpo tem 2 metros de DNA? Então tá, a célula é muito microscópica, né? A gente só vê célula no microscópio. Então, a gente pega, esse DNA, ele vai se organizar em carretéis. Então, essas duas linhas vão se enrolar em carretéis. Esses carretéis, eles ficam tão condensados, são muitos carretéis, muitos. Eles vão formar um formato de X. E esse formato de X a gente vai chamar de cromossomo, tá? Então, os cromossomos têm formato de X. E tem um específico que tem formato de Y, que é o cromossomo masculino sexual do homem, tá? Então, o nosso DNA, ele vai formar carretéis que vão ser chamados de cromossomos. A gente não fala carretel, a gente fala cromossomo no DNA. Então, esses cromossomos, eles têm formato de X e X e Y. Lembrando que as mulheres só têm cromossomos em formato de X. Os homens têm cromossomos em formato de Y. Contém um cromossomo em formato de Y, perdão. Que eu vou mostrar a foto dos cromossomos aqui. E os genes, quem são os genes? São sequências do nosso cromossomo, são sequências do nosso DNA que contém as características que vão formar a gente. Por que que eu falo? Então, o DNA todinho é puro gene? Não, porque não é todo o nosso DNA que vira a gente. Como assim? Dos 2 metros de DNA, tem partes durante esses 2 metros dessa fita de DNA que não vai virar a gente. Então, ela vai fazer o que desse DNA se ela não vai virar a gente, se não é informação? Então, é inútil? É lixo? Não, não é lixo, não é inútil. Essas sequências que não vão virar a gente, que não vão ter função assim de característica de cor de pele, de olhos, de cabelo, essas partes que não têm essa função de transformar, fazer a gente, elas têm função de controlar as outras partes para que não haja mutação genética. Então, as sequências que não codificam proteínas que vão virar a gente, essas sequências que não codificam proteínas, que não são genes, né? Elas vão controlar os genes para que não haja falha genética. Então, quando há uma falha genética, então é porque essas sequências que não são genes falharam também? É mais ou menos isso. É um pouco mais complexo, mas é também isso, tá? Então, até aí é isso que eu quero que vocês entendam. DNA, o que é DNA, o que é cromossomo, o que é gene. Vamos para o próximo slide. Bom, a menor unidade desse DNA, então, dessa sequência fita dupla, né, que é o nosso DNA, são os genes. Então, os genes são sequências do nosso DNA, como eu havia falado no outro slide, que carregam informação genética dos seres vivos. Então, tá bem mastigadinho aqui para você copiar no caderno, tá? É a mesma coisa que eu falei no outro slide. Aqui eu coloquei essa ilustração para você entender o que é uma célula, o que é um DNA, o que é um cromossomo e o que é um gene. Aqui está a célula, que vocês estão estudando desde o 6º ano aí, que vocês estão estudando célula. A célula está aqui, o núcleo está aqui, e aqui esses xizinhos que estão aqui, eles são os cromossomos, que é o nosso DNA já condensado em carretéis, né, que eu falei. Enroladinho. Os 2 metros de DNA estão divididos em 23 tipos de cromossomos aqui. 2 metros de DNA
se partem em 23 partes e formam 23 cromossomos enroladinho, bonitinho, para não embaraçar. Então, aqui está o cromossomo X, aqui estão as partes deles, tá? Que você não precisa decorar, isso aqui é só a nível de conhecimento. Aqui, esse centrômero está amarrando as pontinhas desse DNA para que ele não desenrole, né? Então, quando você enrola uma linha no carretel, você tem que prender a ponta da linha para ele não desenrolar, não é? Pois é, o carretel do cromossomo aqui também tem que ser preso com o centrômero para ele não desenrolar, entendeu? Então, aqui, o nosso DNA, que ele está aqui desenroladinho aqui. Aqui tem as partes que são os genes, as partes que codificam você. São esses genes aqui, ok? Então, esse desenho aqui é interessante vocês terem ele no caderno, tá, gente? Tá bom? Aqui são os 23 pares de cromossomos que nós temos, 23 tipos de cromossomos que nós temos. Em cada célula sua, gente. Cada célula sua tem isso daí, tá? 23 pares de cromossomos em cada célula do seu corpo, cada célula. Lembrando que a gente tem em torno de 3 trilhões de células no nosso corpo. Então, cada célula tem isso aí. 23 cromossomos. Isso aqui tudo, gente, equivale a 2 metros de DNA cortado em 23 partes e enrolado, formando 23 cromossomos, tá? Quando a gente vai ter duplicação de célula, a gente duplica isso daqui para dividir a célula, tá? Isso daqui, nós temos 46 cromossomos em cada célula no humano. Então, nós adultos, vocês adolescentes, nós adultos, as crianças, a pessoa formada, ela tem 46 cromossomos, ou seja, ela tem 23 isso aqui, mais 23. Isso aqui são os tipos de cromossomos, 23 cromossomos. Isso daqui está no nosso gameta, tá nos gametas sexuais, dentro do espermatozoide e dentro do óvulo da mulher, tá? Agora, um ser adulto tem isso aqui duplicado. Então, em vez de ter 23, ele tem 46 cromossomos. Porque são 23 isso aqui duplicado. 2 vezes isso aqui em cada célula. 2 vezes isso aqui em cada célula. Agora, os gametas sexuais só tem uma vez isso aqui. Nossa célula aqui do nosso corpo agora, nesse momento, tem 2 vezes esse conjunto aqui, ó, 2 conjuntos desse daqui. Em cada célula do nosso corpo, nesse exato momento, tem duas vezes esse kit aqui. Agora, os nossos gametas sexuais, eles possuem só uma vez. Por quê? Porque vem um pacotinho da mãe e um pacotinho da mãe. Um pacotinho é esse aqui. Um pacotinho da mãe e um pacotinho do pai. Junta os dois e forma você. E você tem 2 pacotinhos desse aqui, em cada célula. 2 kits desse daqui em cada célula do seu corpo nesse exato momento. E no espermatozoide, se você for menino, tem um pacotinho só disso aqui. Um kit só disso aqui, em cada espermatozoide dos meninos. E um kit desse daqui em cada óvulo das meninas, ok? Bom, e se imaginarmos, então, aqui a imaginação. Se imaginarmos o DNA em um colar, cada uma das contas que formam o colar será um gene. Então, se a gente imaginar o DNA um colar, cada conta é um gene. É mais ou menos por aí, gente. Porque se a gente for colocar o colar como cada conta é um gene, a gente teria que imaginar o intervalo entre essas contas como partes que não são os genes, né? Podemos até imaginar assim. E as partes entre as contas seriam as partes que não codificam a proteína. Você vê que cada colar tem um intervalo entre uma conta e outra? Se você apertar, você vê a linha. Então, aquela linha seria, então, a parte que não codifica a proteína, né? Que não são genes, né? Aqui tem outro desenho para ilustrar melhor, né? Se aquele desenho não ficou muito claro, aqui também está bem ilustradinho.
Então, aqui continua, né, a condensação, explicação como funciona a condensação do DNA. Tudo que eu falei para vocês, eu deixei escrito em slide para que não houvesse dúvidas, para que vocês pudessem tá copiando no caderno. Isso aqui é a nossa explicação, tá? Que o DNA só é visto em microscópio, que é uma fita enorme, tá? É a nossa explicação, mas em forma de texto, para vocês copiarem. Aqui eu deixei uma nova foto, né? Aqui mais um desenho. Aqui é uma parte interessante, vocês podem ver que cada gene tem um conjunto de letras, gente. Isso aqui são um conjunto de letras. Essas letras aqui eu não quero que vocês se preocupem agora, porque vocês estão iniciando agora na genética, né? Quem já foi meu aluno no ano passado, eu já dei uma adiantadinha. Já andei falando sobre isso aqui. Então, nós temos 4 tipos de pares de base. Nós temos a adenina, timina, citosina e guanina. C de citosina, A de adenina, G de guanina e T de timina. Não preocupa com esses termos, são só os tijolinhos, é o seu código genético, são as letrinhas do seu código genético, não precisa se preocupar agora. Lembrando que eu acho interessante vocês terem pelo menos um desenho desses no seu caderno, tá? E de preferência colorir, não é obrigado, mas de preferência colorir. Aqui mais uma explicação, né, sobre as características individuais, cada um tem sua característica. De acordo com o DNA, a gente pode identificar a espécie, né, a importância do DNA é essa, identificar a espécie, identificar o parentesco, né, das pessoas entre si, por isso que a gente faz aquela fotografia daqueles 23 cromossomos, aquilo ali foi uma fotografia que foi tirada, né, que eu retirei da internet, que ela mostra como que você olha o parentesco das pessoas, identifica os cromossomos, parentesco é outra parte, parentesco chama-se eletroforese. É outra foto que eu não coloquei aqui, mais para frente eu vou estar explicando sobre como que você identifica aqueles exames de DNA, como que funciona, mas eu vou deixar na próxima aula, tá? E aqui eu deixei aqui uma questão com a letra A, B e C para vocês copiarem e responderem, ok? Então é isso, vocês vão copiar e responder essas questões no caderno. Pode fazer resumo do texto? Pode. É obrigado a fazer o desenho? Não, mas é importante para você entender, já que vocês não têm livro, né, gente? E a pergunta e a resposta é obrigado a copiar e responder no caderno, ok? Terminou de responder, me envia na aula, durante a aula, me envia o caderno, a foto do caderno com o seu nome, tá bom? Pelo WhatsApp dentro do grupo. Que horário que vai me enviar? No horário de aula, na hora que eu entrar na sala, você me envia a tarefa, beleza? Então tá bom, gente, fica com Deus, nossa aula durou 17 minutos. Se você precisa, você vai ter que copiar, pausa o vídeo para ir copiando, tá? Escuta 2 vezes se precisar o vídeo, tá? Tem tudo explicadinho. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp durante a aula, tá? De terça a sexta-feira, no horário de nossa aula, tá bom? Belezinha? Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo no coração.